A gente está vivendo num contexto de greve de roteiristas. Os roteiristas pararam de trabalhar e por melhores condições de trabalho. A greve, inclusive, acho que dos atores está para sair Vai começar também. amanhã, parece, né? Isso. O que você pode falar, contextualizar, não só para mim e para o Careta, mas também para quem está assistindo aqui. A galera está participando no chat. O Fernando até mandou uma pergunta aqui, se puder responder depois. Perguntou se é formado em algo e como que você adquiriu esse conhecimento. Obrigado, bicho. Eu sou formado em jornalismo, em Brasília, eu estudei jornalismo. E assim, sou super adepto da parte acadêmica, eu acho ultra importante, mas acho que é mais importante do que você ter o diploma quando você finaliza uma faculdade, é você ter aproveitado o ambiente acadêmico, né? De ter pessoas e mentes de um jeito completamente diferente. Então, para mim é muito de leitura e procurar conhecimento, assim, vem disso. Não adianta você ter 72 diplomas nas suas costas e você nunca ter, de fato, discutido sobre aquilo. Mas eu venho de uma família também que tem muitas outras referências. Meu avô foi radialista e jornalista, minha mãe é psicóloga, então tem outras influências no meio aí também. Cara, o lance da greve dos roteiristas e dos atores, que eu imagino que vai acontecer amanhã, é muito, muito, muito voltado para a questão da inteligência artificial, um ponto, e o outro, e que esse já é muito antigo, é a parte dos streamings. O que é a parte dos streamings? Esses são os dois pontos principais de discussão da greve, tá? Tanto para atores quanto para roteiristas. Porque eles estão no mesmo balaio, os roteiristas começaram a greve e agora os atores vão aderir, fazendo a primeira greve conjunta em, sei lá, acho que nunca existiu desse tamanho, né? Vai ser a primeira vez na história. A última greve dos roteiristas que a gente teve foi em 2008, e foi aquela greve onde teve que parar na metade de Breaking Bad, teve um monte de série que acabou, e filmes que acabaram sendo prejudicados por isso, mas foi uma greve que durou 2 meses e pouquinho. A de agora, 2 meses, 3 meses. A de agora, de roteirista, já está acontecendo desde maio, vai entrar no 3º mês e agora vai ter o dos atores. E com os atores entrando nessa greve, muito provavelmente isso aí vai acabar, acho que um pouco mais rápido, porque Hollywood não vai conseguir sobreviver. E por que é importante os atores entrarem para definir essas duas questões? A questão do streaming é a seguinte, vou tentar resumir de uma forma bem simples. Antigamente, né, antes da Netflix existir, digamos assim, explodir, como é que os atores e os roteiristas recebiam seus contratos? Você era pago pelo seu trabalho, pelo que você ia lá filmar e tudo mais, pelo seu contrato, e quando aqueles filmes ou aquelas séries tinham reprises na televisão, ou eram vendidos VHS, etc, etc, você recebia royalties daquilo ali, né? Você recebia, Friends passou 72 bilhões de vezes na Warner, todos os roteiristas e todo mundo que trabalhou aquilo ali recebia residuais daquilo ali. Nada mais justo, né, bicho? É o seu trabalho que está sendo visto por todo mundo. E aí, o que acontece hoje? Quando a Netflix surgiu, os players de streaming surgiram, o que eles fizeram? Eles começaram a pagar um fee, né, uma taxa para a galera. Falaram, olha, essa é a taxa de replicação, digamos assim. E aí, ao invés de você pagar pela reprise de tudo que está acontecendo, pela distribuição dos direitos daquilo ali, a galera tá recebendo uma taxa. E por que isso acontece? Porque foi uma nova política dos caras, eles falaram, eu vou fazer só isso aqui e beleza, vou replicar o quanto eu quiser porque o produto é meu, né? É o produto do streaming, você está contratando um cara para lá. E a outra coisa é que os streamings têm uma política de não abrir dados, né? De não abrir audiência, o que é, sim, direito deles, eles são uma empresa particular, eles podem fazer o que eles bem entenderem, só que a partir do momento que você lida com uma empresa que é pública porque está na bolsa, você tem milhares de funcionários, você começa a mover toda uma indústria em um mercado, você precisa começar a dar justificativas para os tipos de pagamentos e contratos que você faz. E é isso que os roteiristas e os atores estão pedindo agora. Falar, você tem essas replicações e tudo mais, então eu quero ganhar uma parte nisso também. Porque o que estava acontecendo? A Netflix contratava atores e roteiristas e tal, e pedia, cara, eu quero uma série assim, assim, assado. O cara entregava a série, entregava o piloto e acabou, vai embora. E ele fazia lá o que queria. Replicava a série, às vezes 2 semanas, 1 ano depois a série explodia, e por aí vai, sabe? Um caso clássico que a gente tem é da série talvez de maior sucesso da história da Netflix, que é o cara do Round 6, né? Que é o... Como é que é no Brasil, Round 6? O Round 6 mesmo. É o Round 6, não tem tradução. É Round 6. Que é o Squid Game, né? Nos Estados Unidos. Squid Game. O cara que criou a série, mano, ele não ganhou 1% do que a série deu de dinheiro pra Netflix. O criador da parada.
sabe? Ele teria que ganhar tanto quanto a Netflix? Isso aí é discutível, você pode discutir um monte de coisa, né? Mas que o cara não ganha residual pelo sucesso, como um autor de um livro poderia ganhar, não exatamente como, mas, pô, ele é o cara que criou o negócio, sabe? E os atores passam por isso também. Então, esse é um ponto de discussão muito forte, tá? E o outro ponto de discussão forte é da inteligência artificial, que é uma ferramenta que a gente sabe que já existe há bastante tempo, mas agora com a inteligência artificial generativa e que a gente está vendo ela criar cada vez mais coisas, tem 2 pontos importantes. Muitos roteiristas não são contra, isso é uma coisa importante de dizer, não é que os roteiristas são contra usar a inteligência artificial, é que você precisa regular a inteligência artificial. Como é que você usa? Da onde vem essas informações? Porque hoje não tem como a inteligência artificial criar uma parada do nada. Ela busca fontes, ela busca coisas, e aí o que os estúdios gostariam de fazer? Busca esse monte de informação, junta numa grande Wikipedia de roteiro e contrata uma pessoa e fala, olha, quero que você dê um tapa nesse roteiro aqui para mim. Porque não tem, um roteiro não fica perfeito para você jogar, para fazer um filme ou uma série hoje. Né? Então, eles querem que as fontes que aquela inteligência artificial está usando sejam creditadas, eles querem entender quais são as ferramentas, qual tipo de fonte que você pode ir, aonde que você vai procurar essas fontes. E na parte dos atores, é todo o lance de você usar a inteligência artificial para replicar as feições, replicar as vozes, sabe? Tipo, como é que você faz quando você tem um Clint Eastwood, por exemplo? Tá? Você tem o cara agora. Como é que, se você quiser usar o Clint Eastwood para ser o Batman num filme de multiverso da DC, você vai poder replicar o Clint Eastwood? Você vai poder fazer ele de novo? Como que você coloca isso em contrato se você nunca lidou com esse tipo de coisa? É só pela questão da imagem? E se eu quiser usar a voz? A voz estava na questão da imagem também? E se eu quiser colocar agora que o Clint Eastwood seja dublado pela voz dele mesmo em todos os idiomas? Como que eu faço isso? Porque agora você pode fazer isso. Então, e aí, qual é a treta nisso aqui? Os atores e os roteiristas querem uma regulação para isso, né? E os estúdios, não é que eles não querem uma regulação, é que eles não querem discutir. Por que eles não querem discutir? Porque eles não sabem direito o que eles querem aceitar ou não. Eles estão simplesmente dizendo, vamos usando, e aí a gente vê ao longo do caminho, decide contrato a contrato. Então, tem essa treta, sabe? E, obviamente, que eles estão pedindo pagamentos a mais, e um monte de coisa a mais, que a gente sabe que todo tipo de greve e mobilização assim de trabalhadores precisa. É um momento muito importante para Hollywood, sabe? Na verdade, para a indústria do entretenimento como um todo. Porque, obviamente, a gente sabe que lá tem leva uma tendência para vários outros lugares. E eu acho que pelo próximo mês, julho, a gente vai ver isso tudo sendo desenvolvido de um jeito bem pesado. Hoje saiu uma notícia de que o CEO da Warner, da Disney e da Netflix estão cogitando chamar o governo para ter uma intervenção para que a greve não aconteça, né? Porque eles não querem que os atores e os roteiristas parem, porque a indústria vai parar. Acho muito engraçado, né? Tipo, aí eles têm que pedir intervenção, mas eles não podem aceitar nenhum tipo de melhoria nesse tipo de pagamento e tal. Então, enfim. Mas são muitas discussões que não é só isso, né? Eu resumi a 2 pontos principais. Tem muitas outras coisas para eles discutirem, mas é fato que a gente está num momento de troca de paradigma, digamos assim. Porque antes, quando foi 2008, era o início do streaming, né? Tipo, e eram várias coisas diferentes, mas o streaming estava começando a surgir, assim. E agora, a gente já está na segunda etapa. É uma segunda era que a gente está vendo acontecer. E é uma parada que... Para ver este trecho completo, outras partes da conversa e a entrevista completa na íntegra, acesse o nosso YouTube. E claro, não deixem de nos acompanhar nas outras plataformas também. Estamos no Spotify, no Instagram e no TikTok. Valeu!